Vou tentar usar 5 minutos aqui para te contar uma situação. Imagine que a sua mãe, que a sua esposa ou que a sua filha teve uma crise de dor lombar, irradiada para a perna, ultrapassando a linha do joelho, com fraqueza, falseio de joelho e drop foot. Ela não consegue mais levantar o pé em dorsiflexão, porque provavelmente existe uma compressão nervosa real, inibindo a despolarização do canal do nervo tibial. Beleza? Esse é o quadro clínico. Sua mãe, sua esposa, sua filha com essa condição obedece o senso comum, vai para um ortopedista. O ortopedista diz, ó, isso é hérnia de disco, vai lá e pede uma ressonância. E realmente é hérnia de disco. Existem raríssimas situações que não são hérnia de disco para gerar uma inibição neurogênica desse padrão, para gerar um pé caído, tá? Então provavelmente já é uma hérnia de disco. E o ortopedista pede para você fazer a cirurgia. Só que você não quer operar porque você tem medo. Aí você tem a crença de que existe um médico melhor do que o ortopedista, que sabe mais do que o ortopedista, o neurocirurgião. Você vai numa segunda opinião médica, dessa vez de um neurocirurgião. O neurocirurgião examina você fisicamente. Lembrando que esse intervalo de tempo das 2 consultas aí foi de 2, 3 semanas no máximo. E aí o neurocirurgião vai lá e confirma a hipótese do ortopedista e diz, ó, você tem que fazer uma endoscopia, uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva. Tudo ok até aí? E aí você sai com mais medo ainda, porque 2 médicos que você tem como autoridade falam para você que você tem que operar, mas você continua com medo de fazer a cirurgia. Quando você está com medo de fazer a cirurgia, você muda o seu comportamento. Aquela situação de enfrentamento de dor e aquela situação de exposição gradual a mover a perna que está afetada pela dor irradiada com o pé caído começa a ser complicada, começa a se tornar mais complexa, porque você não foi informado sobre os 2 lados da moeda. E aí você vai para um terceiro médico que fala, olha, seu caso é de hérnia de disco, mas eu não opero no seu caso não, eu prefiro que você tente a fisioterapia, porque existem casos, ele já fala de um outro lado da moeda, o que é melhor do que os 2 médicos anteriores. Existe um lado onde você fazendo a fisioterapia, você melhora disso aí. Caso você faça fisioterapia e não melhore, aí sim você é um candidato à cirurgia comigo. Eu só te opero se você falhar na fisioterapia. Olha que integridade desse terceiro médico. Só que aí você, sua mãe, sua esposa, sua filha, enfim, a pessoa que você mais ama, tem plano de saúde e paga caro. Tem Bradesco Saúde, Sul América, paga R$1.500, R$2.000 de plano de saúde todo mês. Você vai querer usar o plano de saúde. E aí você vai para um ambulatório de fisioterapia. A situação continua se propagando, seu pé não está levantando, a dor não está melhorando e você já está em 20 sessões de fisioterapia sem melhora. Aí você escuta lá no ambulatório que existe uma especialidade da fisioterapia chamada osteopatia e quiropraxia e que você pode colocar sua vértebra no lugar e fazer mobilização neural para desensibilizar o nervo. Você vai lá e investe particular no osteopata, no quiropraxista. Faz 10 de quiro, faz 6 de osteopatia e não melhora. Beleza? Não melhora. Paralelo a tudo isso, sem informar os terapeutas que o amor da sua vida tá tratando, você tá fazendo acupuntura e tratamentos alternativos, como reiki, como constelação familiar. Você tá fazendo ozonoterapia, você tá investindo muito dinheiro para melhorar porque você não quer fazer a cirurgia. Perfeito? Eu quero elucidar para você que essa é a condição clínica na radiculopatia mais comum que eu recebo. Aí você, fisioterapeuta musculoesquelético, recebe esse paciente. Você trabalha com prática baseada em evidência e sabe que você precisa de movimento e educação. Raramente terapia manual. Raramente bloqueio. E não é qualquer bloqueio transforaminal com injeção de corticosteroide na raiz nervosa afetada. Até 3 bloqueios no intervalo de 60 dias. Então você já sabe que esse paciente vai precisar das suas ferramentas e talvez de um anestesiologista junto. E aí é mais dinheiro fora do plano de saúde que esse paciente tem que pagar. Só que durante esse tempo de tratamentos refratários, infundados e não baseados em evidência científica, na tentativa de não operar, o problema desse paciente está se tornando cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo, cada vez mais complexo. E aí que entra a mensagem final desses estudos.
Quanto mais tempo o paciente passar sem receber tratamento adequado para sua condição complexa de dor crônica, maior é o borramento no cérebro e a falta de discriminação dolorosa. Maior é a complexidade do problema e mais enraizada, mais arraigada são as neurotags, as conexões nervosas novas que esse paciente forma para se proteger da dor, para reforçar o comportamento de medo e evitação. Essas novas conexões neurais vão sendo cada vez mais reforçadas pela inatividade física. Esse paciente, por mais que ele esteja na fase irritativa, ele precisa fazer alguma coisa respeitando o seu corpo. Porque o exercício físico ajuda o cérebro a criar novas conexões comportamentais e cognitivas. Entende? Qual que é o ponto óptimo disso? Agora você, fisioterapeuta, vai entender a raiz da projeção de conteúdo que nós fazemos e que nós ensinamos a fazer aqui. Saca só, imagina agora se colocar na pele do seu paciente. Você está escutando o Caio ou qualquer outro fisioterapeuta falar para você sobre esses tratamentos baseados em evidência. Quando você escuta Caio ou qualquer outro fisioterapeuta falar sobre isso, para você que é paciente, é só mais uma alternativa. O paciente entende que você tem uma alternativa para dar, que o neurocirurgião tem outra, que o ortopedista tem outra, que aquele fisioterapeuta RPGista tem outra, que o fisioterapeuta pilateiro tem outra, que o fisioterapeuta osteopata, quiropraxista, acupuntura tem outra. Para ele é só mais uma alternativa. Então o seu conteúdo, ele precisa mostrar por que determinados tratamentos não têm base científica. Quando tem base, são bases que não geram autonomia no tratamento da dor e deixam o paciente totalmente dependente. Quando você enviesa o seu conteúdo para atacar as ferramentas que não têm fundamentação científica, você não está denegrindo a imagem de ninguém. Você não está denegrindo o profissional XYZ. Você não está atacando o colega da sua cidade que trabalha dentro daquela especialidade. Você está protegendo os amores da sua vida de passarem por tratamentos infundados. Você está fazendo uma defesa à sociedade. Você entende isso? Quando a sua mentalidade está ajustada para isso, a sua criação de conteúdo flui. Você mostra por que para essa condição, por exemplo, o exemplo desse vídeo, radiculopatia, determinado tratamento está equivocado e não tem fundamentação. E por que determinado tratamento é o correto e é o que ele precisa passar. E aí eu vou parafrasear uma ambivalência nesse processo. Eu, Caio, tive, antes da pandemia, um paciente de radiculopatia que seguiu toda a linha científica possível. Ele seguiu toda a linha científica possível e ele tinha radiculopatia com síndrome dolorosa crônica e várias barreiras de recuperação. Então ele tinha um processo de não aceitação familiar pela opção sexual que ele tinha. Então isso era uma barreira muito grande que eu recomendava que ele fizesse terapia o tempo todo, mas ele não tinha acesso a fazer terapia. Então recomendei que ele fosse a centros de atenção biopsicossocial, procurassem clínica e escolas de psicologia para ser atendido pelos alunos do último semestre de graduação, supervisionados por um professor, mas ele não teve essa aceitação de que precisava de terapia. Ele queria resolver na bucha, ele acreditava que ele tinha um problema estritamente mecânico ali e que alguma coisa ia ser a pílula mágica para ele. Dito e feito, ele fez o tratamento não surtiu efeito, e aí eu encontrei ele 2 anos depois, eu acho, quase 2 anos depois, e sabe o que é que ele falou pra mim? Caio, tô 70% melhor, ainda tenho dor, mas nossa, voltei a fazer tudo. Cara, que legal, e o que é que você fez diferente? Sabe o que ele me disse? Microfisioterapia. Microfisioterapia não tem fundamentação científica para dor crônica. Se você botar na PubMed aí, microfisioterapia, você vai achar 2 ou 3 artigos que falam sobre o efeito da microfisioterapia em síndrome de intestino irritável. Você não vê nada em dor crônica. E ainda tem um viés muito grande de você revelar um possível trauma de vida no microfisioterapeuta e ele não ter ferramenta de ACT ou de TCC para lidar com o problema que ele revelou, que o paciente caiu em si. Então existem pacientes que melhoram e existem pacientes que saem da microfisioterapia completamente descompensados e precisando de psicoterapia. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque por mais que você trabalhe com base em evidência científica, tem um artigo que saiu ontem,
como eu estava falando, por mais que você trabalhe com a maior linha científica e a melhor linha científica disponível, existem efeitos específicos da sua técnica e existem efeitos contextuais da sua técnica. Eu recomendo até que você corra no Instagram, no Twitter do Ben Cormark, que é o Corknect, o @Corknect. Ele falou muito disso ontem e eu vou mostrar aqui o resumo desse paper. Ainda não consegui ler a porra do paper inteiro, mas o resumo é fantástico, então eu recomendo que você leia. Então, no caso desse paciente, o que é que eu acredito que aconteceu? O efeito contextual da intervenção acabou tendo um desfecho muito positivo para ele. Então eu espero que ele siga assim. Então, às vezes, você tem que jogar a toalha da linha científica, uma vez que você não teve resultado, e o paciente vai procurar terapias alternativas. Só que o que que acontece no real? No real, o paciente começa diversos tratamentos, ele já começa diversos tratamentos pelas linhas alternativas. E aí eles não otimizam, como eu falei no início da sequência, né? Eles não otimizam o tempo para favorecer a história natural do problema. Por exemplo, a gente sabe que existe um corte no ponto do tempo da história natural de um quadro como esse, que é um corte de 12 semanas, onde tudo pode mudar, o paciente inclusive pode mudar de diagnóstico. A gente sabe que existe um corte no ponto do tempo de 12 meses, onde esse paciente tem 86% de recuperação e 14% realmente cronificam. Então, o que é que você acha? Vamos fazer uma reflexão. Você acha que se os médicos que atenderam o amor da sua vida, inicialmente, jogassem as cartas na mesa e fizessem você decidir e escolher qual caminho que você iria seguir, esse desfecho poderia ser melhor? Então, por exemplo, tem um relato de um cara muito grande na internet aí, que é o dono dos Sócios Podcasts, o Bruno Perini, né? Que ele teve hernia de disco, ficou bastante incapacitado, tá lá no perfil dele, até o relato dele, né? E o médico que atendeu ele colocou a carta na mesa, ó, isso aí é hernia de disco, é cirúrgico, mas existem pessoas que não aguentam esperar e fazem a cirurgia, existem pessoas que aguentam esperar e tem 12 meses. Bom, eu não quero operar, eu escolho não operar e fazer o tratamento conservador. Ele fez o tratamento conservador e hoje é fisicamente ativo, malha todos os dias nos stories, ele tá fazendo musculação. Raramente, eu nunca vi ele mostrar nos stories que tá com dor lombar, ao contrário de Wesley Safadão, né? O Wesley Safadão teve crises recorrentes, fez uma cirurgia e houve um período aí, ano retrasado, ano passado, que ele desmarcou vários compromissos por causa disso. Então existe uma diferença muito grande. Ave Maria, como habla, né? Eram 5 minutos, já estamos chegando em 12 minutos aqui. Existe uma diferença muito grande entre o paciente que segue a linha científica de cara e o paciente que não segue a linha científica de cara. E aí que você entra. Toda vez que você não fala sobre os impactos do seu tratamento científico na dor crônica, você abre espaço para diversos charlatões fazerem com que a sociedade acredite em tratamentos que não têm corrente científica, ao ponto de, ó que louco, recentemente Paulo Musi falou uma merda sobre Testneck, dor cervical por uso crônico de celular, por uso prolongado de celular, e um colega nosso foi lá e falou, olha, isso aqui não tá pautado em ciência, já tem artigo dizendo isso e aquilo, então acho que você precisa repensar. Um seguidor do cara foi lá e falou o quê? Olha, Paulo Musi, milhões de seguidores, você, 100 seguidores. Como se os seguidores, a quantidade de seguidores determinassem a sua competência. Cara, só pra você ter uma ideia de como a sociedade tá. Então, quando você se posiciona na rede social e você vê um bocado de fisioterapeuta falando ao contrário de você, cara, abra mão. Abra mão. Não pare por causa disso. Combata ferrenhamente. Não quer combater nos comentários como eu faço? Combata com novo conteúdo. Sabe por quê? Quando você fala do seu conteúdo e mostra porque outras técnicas não são adequadas, o paciente não tem mais aquela visão de que, eu tenho mais uma alternativa. Não, eu tenho essa alternativa. Porque todas aquelas fazem muito sentido estarem erradas para o meu tratamento. E aí você começa a conquistar cada vez mais pacientes seguindo a ciência. Não vem com seu viés de que,
Não critique a especialidade alheia ou a pessoa alheia. Ninguém criticou pessoa nenhuma. Não critique a especialidade. Quer dizer, vai chegar uma especialidade. Aromaterapia vai ser implantada no SUS. Sua mãe está em uma crise de coluna e você vai lá deixar o SUS aplicar aromaterapia cronificando o problema de sua mãe. Sem evidência nenhuma. Não critique a especialidade. Se coloque no lugar do paciente, como um seguidor falou aí, né, nos comentários da publicação. Dinheiro do paciente não dá em árvore. Lugar de placebo é no ensaio clínico controlado aleatorizado, para testar se funciona. Lugar de placebo não é comercializado nos consultórios de médicos e fisioterapeutas por aí não. Pense um pouquinho com a cabeça. Comece a se colocar no lugar do paciente, enxergando que o paciente é o amor da sua vida. Aí seu mindset vai mudar. Fez sentido tudo isso que eu falei? Você tem alguma pergunta para mim, em específico? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui para você. Se você tem algum relato sobre casos estapafúrdios como esse, de tratamentos que o paciente passou acabando cronificando o problema, e quando o paciente chega até você, você tem muito mais trabalho para ressignificar crenças disfuncionais que o paciente assume por causa de informações nocebos de outros profissionais. Tem acontecido com você? Conta para mim aqui no direct o seu relato, para a gente publicar e conscientizar cada vez mais a população sobre o que funciona segundo a ciência e sobre o que não funciona segundo a ciência. Beleza? Então, caixinha de perguntas, direct aberto e tô de plantão aqui para vocês, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.